nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para comentar episódio de Vikings e dessa vez eu vou comentar o 18º da 5ª temporada. Vale lembrar que esse vídeo contém muitos spoilers, então se você não assistiu o episódio ainda e não curte um spoiler antes da hora, não tem problema. Marca para assistir esse vídeo depois, assista o episódio que está maravilhoso e depois volta aqui que você vai gostar. Já assistiu, não tem problema nenhum com spoilers, continua que você também vai gostar com certeza. Aconteceu tanta coisa nesse episódio que eu nem sei por onde começar. Confesso pra você que eu fiquei muito emocionado em vários momentos desse 18º episódio. Ele mexeu comigo, teve o Ragnar aparecendo e não tem como não se emocionar ao ver o nosso rei Ragnar, até porque ele é um personagem maravilhoso, sensacional, e só de me lembrar dele eu já me emociono. Imagina vendo a Lacta tendo uma visão da morte dele. E isso mexeu demais comigo, até porque eu me envolvo demais com as minhas séries. E com Vikings eu tenho um envolvimento ainda maior. E eu vou começar falando sobre Kattegat, pois assim como o momento do Ragnar, eu fiquei muito mexido com tudo o que aconteceu ali. Logo de cara a gente já vê o Aiva muito nervoso, e como eu já tinha visto a promo desse episódio, eu sabia que ele estava indo ao encontro da sua estátua. Chegando lá, ele vê a sua estátua quebrada ao meio. Ali deu para ver toda a revolta e também toda a tristeza dele, e a partir dali ele deu uma ordem para os seus soldados perseguirem e prenderem os seus opositores. E como eu imaginei na análise desse 18º episódio, a Thora era uma das líderes da resistência, ela acaba sendo presa. Logo depois a gente vê ela tendo uma conversa com o Aiva, uma conversa muito interessante, diga-se de passagem. Ela jogou muita coisa na cara do Aiva ali, dizendo que ele não era um rei digno, que ele era muito diferente do seu pai, que o seu pai nunca opôs as pessoas pensarem da mesma maneira que ele, e inclusive ele se achava uma pessoa normal, ele não se via como um deus, então por isso o Aiva também não podia se ver. E logo depois a gente vê o Aiva perdoando ela. Eu não acreditei muito nesse perdão, assim como ela, pois ela percebeu que tinha algo de errado ali acontecendo, e logo depois a gente vê que quando ele secou as lágrimas dela, ele acabou marcando ela. E logo depois a gente descobre que aquilo ali era uma marca para matar as pessoas que estavam com ela. E aí logo depois tem momentos muito fortes, muito intensos, pois a gente vê a Thora meio que fugindo. Enquanto ela está fugindo, ela vê que outras pessoas estão sendo aprisionadas, inclusive o seu pai. Ali eu já percebi que algo muito intenso, muito forte ia acontecer, e realmente acontece, pois todas as pessoas começam a ser queimadas, inclusive o pai da Thora, e logo depois eles queimam ela. E o que fez essa cena ainda ser mais forte, na minha opinião, é porque a gente vê duas crianças olhando a Thora ser queimada, e aquelas crianças também tinham a marca, ou seja, elas também seriam queimadas. E isso não foi o ápice da maldade do Aiva nesse episódio. Logo depois a gente vê a Freydis dando à luz, e logo depois que ela deu à luz à criança, a gente descobre que ele tem uma deficiência. Não foi mostrar a deficiência da criança, mas deve ter a ver com a boca dela, até porque a parteira disse que ele não poderia mamar nos seios da mãe. Logo depois que a parteira fala isso, ela entrega a criança para a mãe e depois leva até o Aiva. O Aiva fica muito transtornado, fica muito revoltado. É uma mistura de tristeza e revolta no olhar dele. A Freydis ainda faz uma colocação que aquilo ali é uma virtude dos deuses, é uma benevolência dos deuses sobre a criança, mas o Aiva não aceita isso muito bem, e logo depois a gente vê ele deixando a criança lá na floresta. Diferente do que aconteceu com ele, eu não acredito que ninguém vai resgatar essa criança na floresta. Realmente foram momentos muito fortes ali em Kattegat que mexeram comigo. Agora vamos falar de tudo o que aconteceu lá em Wessex. Não foram muitas coisas, mas teve fatos muito importantes, inclusive o retorno da Lacta. Mas isso não foi surpresa para mim, pois eu já tinha visto alguns materiais promocionais da Lacta com esse visual. Inclusive eu fiz um vídeo especial do que poderia ter acontecido com ela, mas eu fiquei surpreso como foi que o episódio trabalhou o retorno da Lacta, mostrando que ela estava transtornada, mostrando que ela estava muito perturbada, mas também teve as visões dela, e realmente as visões da Lacta nesse episódio
foram os melhores momentos dele, até porque nós vimos o Ragnar mais uma vez. Na visão dela, ela foi várias pessoas ali, no momento que o Ragnar foi sacrificado, no momento que o Ragnar foi morto, e em um desses momentos ela era o rei que ordenou a morte do Ragnar, e realmente foi um momento muito pesado, rever o discurso do Ragnar ali, e depois ver ela lembrando do Ragnar, e ver os dois tão jovens, eles conversando, falando sobre amor. Realmente foi um momento lindo, foi um momento maravilhoso, e realmente pra mim isso foi o ápice do episódio. Mas o que foi interessante nessa volta da Lacta é que a gente descobriu que ela estava presa lá com uma espécie de curandeira, e a Judite estava lá com essa curandeira, e agora a gente já sabe o motivo, pois ela até falou para sua nora que ela tá com câncer de mama, ela tá doente, ela não usa o termo câncer de mama, até porque ela não sabe, ela diz que tem um caroço nos seios, e que outras mulheres morreram por causa disso, e que ela vai acabar morrendo em algum momento. E a gente acaba entendendo que ela estava lá com aquela curandeira, meio que para ser curada desse caroço no seio. E essa conversa da Judite com a sua nora, e com a presença da Lacta ali, também foi muito interessante. Eu gostei muito de ver o diálogo da Lacta com a Judite, inclusive logo depois que a Lacta coloca aquela tinta azul sobre o rosto da Judite, eu fiquei imaginando que em algum momento a Judite pode ir para a guerra, já que ela sabe que vai morrer, ela pode pegar o seu escudo, pode pegar a sua espada e enfrentar os seus inimigos. Eu confesso para você que eu gostaria muito de ver isso acontecer, até porque eu gosto muito da personagem. No episódio passado ela fez algumas coisas que me deixaram irritado, principalmente a forma que ela tratou o Alfred, mas nesse episódio ela teve momentos maravilhosos, momentos sensacionais, ela falando que matou o próprio filho, e ali a gente já sabe que a nora dela sabia do que tinha acontecido, mas quando ela fala isso pra Lacta, dá pra ver que as duas podem ter uma sintonia muito grande. Fechado o Essex, vou falar tudo o que aconteceu com o B, inclusive muita coisa interessante aconteceu com ele tendo aquele diálogo com um soldado do Alfred que não estava muito feliz com a liderança dele, inclusive ele pergunta se o B tá indo até os reis dinamarqueses para se juntar com eles. Então eu gostei dessa conversa, pois mostra uma oposição dos soldados do Alfred à liderança do UB. Ele acaba decidindo ir até os três reis, ele é recebido pelo exército de arqueiros ali, e ele acaba falando que ele é o filho do Ragnar e pede para ser levado aos líderes do exército. Chegando lá, ele é muito bem recebido pela tropa do Escudo Preto, e eu gostei de ver esse momento. Foi um momento muito forte, foi um momento muito intenso, dá para ver o respeito que as pessoas têm por ele, principalmente pelo que ele vem fazendo e por ser filho do Ragnar. Logo depois a Torv fala para ele: olha, você tá famoso, viu? E eu gostei muito de ver a Torv ali com ele, eu gosto da personagem e gosto dela ganhando força, dela ganhando espaço, e isso ficou muito nítido quando tava rolando a conversa do UB com os três reis. Ela fez algumas colocações ali muito interessantes, e um dos reis, que é o Frodo, acabou perguntando quem era essa mulher, e o B deixou muito claro que ela era uma escudeira, ou seja, uma guerreira, e também a sua esposa. Nesse momento a gente vê o B fazendo a proposta para os três reis ali da Dinamarca, dizendo que se eles não guerrearem contra o rei Alfred, não guerrearem contra o Essex, eles também podem ter a sua terra, até porque o Alfred cumpriu a palavra dele com o B, ele tem a sua terra agora, ele pode plantar, e isso também pode acontecer com o povo dos três reis da Dinamarca. Logo depois a gente vê que dois reis acabam aceitando isso, mas apenas o Frodo não aceita essa proposta de aliança dada pelo B, e ali o B faz um desafio a ele gosta desse desafio, e o desafio é muito claro: se o B vencer, a aliança vai acontecer, e se o Frodo vencer, a batalha vai acontecer. Fechados os momentos do B, eu vou falar o que aconteceu com o Vitserg, até porque teve algumas coisas bem interessantes. Algumas eu já tinha visto na promo desse 18º episódio, que era a proposta que ele fazia para o rei Olaf se juntar a ele contra o Aiva, mas teve muito mais coisas acontecendo ali. Deu pra ver que o rei Olaf é um rei muito excêntrico, inclusive o Vitserg até pensou que ele poderia ser o Buda, pois ele era muito gordo e estava sentado ali naquela espécie de sauna. A princípio ele não aceitou a proposta do Vitserg, inclusive mandou prender ele, mas é muito provável que ele ficou sabendo de tudo que aconteceu lá em Kattegat, inclusive do Aiva matando crianças, e isso pode ter motivado eles voltar atrás da sua decisão e decidir invadir Kattegat ao lado do Vitserg. Realmente eu estou muito interessado para ver essa parceria,
ver, até porque assim como o vídeo segue, eu achei o Rei Olaf um personagem muito interessante. E pra fechar os filhos do Ragnar, eu vou falar o que aconteceu com o Bjorn lá em Orc. Não aconteceu muita coisa, foi apenas o casamento dele com a Gunhild, mas deu pra ver que o Harold está muito revoltado com tudo que tá acontecendo, e é muito provável que esse ciúme que ele tá tendo da Gunhild traga consequências muito graves, e eu até acredito que vai rolar uma luta entre ele e o Bjorn, e o Harold vai acabar morrendo. E pra fechar essa review, eu tenho que dizer que a Islândia voltou a ser a Islândia e não chocou ninguém. E você, já assistiu esse 18º episódio da 5ª temporada de Vikings? Gostou do que viu? Ficou maravilhado? Ficou maravilhada? Ficou emocionado? E ficou emocionado igual eu fiquei? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama Vikings, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o @canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!